Boa tarde, Marinho. Ensina a gente a montar uma pool de liquidez na rede Base. Estou jogando alguns games que rodam nessa rede e gostei muito. Então é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, um passo a passo completíssimo de como montar a pool de liquidez na rede da Base, a pedido do Júnior Vale. Se você quiser fazer seu pedido, aproveite esse vídeo nos comentários e peça um próximo vídeo para a gente poder gravar um conteúdo tentando te ajudar. Lembrando que esse aqui é um dos mais de quanto tem agora, ó. Tem 60, caraca, tem 62 pedidos aqui ainda na pasta. Eu não consigo vencer essa pasta de pedido, cara. Cada vídeo que eu faço atendendo um pedido, aparece mais 10. Mas tudo bem, uma hora a gente chega lá. Então eu vou fazer aqui imaginando que ele é totalmente iniciante e nunca fez uma pool de liquidez, tá? Se esse é seu caso, fica aqui que você vai entender muita coisa aqui nesse vídeo. Primeira coisa que você precisa entender é da onde vem o dinheiro. Que eu sei que muita gente gosta de cair em golpe, investindo em coisas nada a ver que não faz o menor sentido, mas a pool de liquidez faz sentido. Por quê? As pessoas estão o tempo todo comprando e vendendo criptomoeda. Você vai lá na sua MetaMask, você vai fazer qualquer coisa, até você que já joga algum jogo, provavelmente quando você foi sacar algum token ou enviar, você precisou fazer um swap. E esse swap é onde a mágica acontece. Por quê? Dentro do mundo de criptomoedas é algo descentralizado. A gente não tem um banco tomando conta. Quando você vai no seu banco pegar dinheiro no caixa, é o banco que alimenta aquele caixa eletrônico com notas lá para você poder fazer o saque. Se você precisar trocar, os bancos brasileiros não fornecem, né, trocar real por dólar, mas se você precisasse, o próprio banco ia oferecer. Uma casa de câmbio, por exemplo, você vai lá com real e você quer comprar dólar. A casa de câmbio tem que ter as duas moedas. Então tudo isso são coisas centralizadas. Como o mercado cripto é algo descentralizado, ou seja, não tem um bancão que toma conta, mas as pessoas querem fazer suas trocas, comprar e vender. Diferente da Binance, da Bybit, da BitGet, que são exchanges centralizadas, né? Ali você troca uma moeda por outra. Quem está fornecendo isso é a própria corretora. A gente tem as DEX, que são exchanges descentralizadas, ou seja, não tem um dono. E tem muito volume de pessoas comprando e vendendo e trocando esses tokens o tempo todo, porque dentro do mundo descentralizado é tudo meio que você tem privacidade, podemos dizer assim. Mas como não tem um banco tomando conta, da onde vai vir essas moedas? Vamos supor, tô com dólar, eu quero pegar Ethereum. Da onde que vai vir o Ethereum para mim trocar? Eu vou ter que colocar uma ordem lá e ficar esperando alguém em algum lugar do mundo aceitar? Imagina, se fosse assim, seria uma merda, né? Então, por isso que existem as pools de liquidez. As pessoas que já entendem um pouco mais do mercado, no caso eu, e agora você também, pega as nossas próprias moedas, deixa lá disponível e fala, o DEX, corretora descentralizada, que não tem dono e nem capital próprio, toma aqui o meu dinheiro e deixa aí para quando alguém quiser fazer troca de dólar com Ethereum, ou para quando alguém quiser fazer troca de dólar com Bitcoin. Ou, no caso do nosso amigo, para quando alguém quiser trocar dólar pela moeda desse joguinho. É assim que funciona as pools de liquidez. Quando a pessoa troca, uma taxa é cobrada. Pode ser uma taxa de 0,01, uma taxa de 0,05. Se você parar para pensar, de 0,05 é 5 vezes mais caro que a de 0,01. Aí tem taxa de 0,30, tem taxa de 1% sobre as transações. Então, quanto maior for essa taxa cobrada, mais dinheiro tem para ser dividido entre as pessoas que fazem a pool de liquidez. Então, agora que você já entendeu de onde veio o dinheiro, que não é algo mágico que surge no ar assim, ai, meu Deus, caiu o dinheiro. Não, tem um porquê, tem um fundamento. Vamos para a parte prática de como montar uma pool de liquidez. Eu separei aqui duas DEX, tá? Existem várias mesmo. Eu separei duas, as mais famosas, que é a PancakeSwap e a Uniswap. Essas duas DEX têm pools de liquidez da rede Base. Então, começando aqui pela PancakeSwap, para você descobrir quais são as boas pools de liquidez da rede Base, você pode vir ali, Earn Farm Liquidity. Aqui em Farm Liquidity você tem um filtro, então tá All Networks, tem todas essas redes, Solana, BNB, Ethereum. Não, a gente vai pegar só da Base, então vou clicar aqui, Only,
E beleza, agora ele vai mostrar para mim só as pools de liquidez da rede Base. Lembrando que você tem que estar com a sua carteira cripto, uma MetaMask ou uma Web Wallet, ou até mesmo a Phantom, eu acho que tem a rede da Base agora também, para você poder montar a pool de liquidez. E olha só, ele já trouxe aqui para mim, a gente tem aqui opções de Ethereum com dólar, dólar com Bitcoin, Ethereum com Bitcoin, Virtual com dólar. Cara, tem muita coisa aqui, ó, dólar com dólar. São infinitas possibilidades. Aí tem um monte de cripto que eu nunca ouvi falar. Tem cake, ó, até cake na rede Base. Se você for rolando essa tela aqui, meu filho, você pode ficar aqui até amanhã, porque o que mais tem são criptomoedas que já foram criadas nesse mundo. Uma outra dica, quando você vier aqui procurar, clica ali, ó, na parte do V3. Por que V3? Porque as pools V2 não prestam, elas não rendem quase nada, é o primeiro modelo de pool de liquidez, atualmente não vale a pena fazer pool V2, tá? Então vai direto na V3, que é aqui que você consegue ter um ganho um pouquinho melhor. Inclusive aqui sempre tem uma estimativa de APR. Por que estimativa? Porque não é algo fixo, pode variar para cima ou para baixo. Então é só para você ter uma ideia do quanto que aquela pool pode te render. Essa primeira aqui, ó, por exemplo, Ethereum com dólar, V3, ó, FITIRE 0.01, ou seja, a taxa mais barata que tem. E tá com uma estimativa de 60%, 61% de APR. Isso é o rendimento anual. Se dividir por 12, vai dar aí uma pool que rende mais ou menos 5% ao mês, tá? Lembrando que existem vários outros fatores que vão influenciar o quanto você pode ganhar. Dá para ganhar até mais, mas também dá para ganhar menos. E aqui, muito importante, sempre tem TVL. O que é o TVL? É a quantidade de dinheiro que outras pessoas já colocaram aqui dentro dessa pool. E o mais importante ainda é o volume. Então, quanto teve de negociação nas últimas 24 horas? Nesse caso aqui, ó, foram 110 milhões de volume. E olha quanto tem de dinheiro, apenas 9 milhões de dólares. Ou seja, o volume está 10 vezes maior do que a quantidade de grana que tem. Mesmo estando na pior faixa de taxa, né, FITIRE de 0.01, que é o mais barato, ainda assim está rendendo muito porque o volume está absurdo. 10 vezes maior do que a quantidade de dinheiro que tem lá. Então, quando você vê uma pool de liquidez que o volume está ali, sei lá, 2 mil dólares de volume por dia e tem 50 mil dólares de dinheiro na pool, não vai render porcaria nenhuma. Porque o volume é uma merda e já tem muito dinheiro lá dentro. Conseguiu entender? Pegou essa visão? Pegou, como diz, pegou esse código? Pegou, instalou esse driver aí? É basicamente assim. Então, o que vai importar para você ganhar dinheiro? O FITIRE, que é a quantidade de taxa que é cobrada por transação, o TVL e o volume. Esses são os 3 fatores principais que influenciam diretamente o quanto você pode ganhar com uma pool de liquidez. Lembrando que volume é relativo, um dia está muito bom, no outro dia não está tão bom, no outro dia já fica maravilhosamente bom de novo, não tem como a gente controlar. TVL é um outro fator que não dá para a gente controlar. Quanto menos dinheiro no TVL, mais a gente ganha, e a faixa de que vai ser cobrada aqui, o FITIRE, a gente consegue escolher antes de montar a pool. Na Uniswap é basicamente a mesma coisa. Entrou aqui no Uniswap, você tem a opção ali, ó, Explorer Pools. Aqui traz um apanhado de várias pools de várias redes, então a gente vai ali no filtro, escolhe Base, que eu quero ver só as pools da Base, e no Protocols a gente escolhe ali V3, já para não ver as pools V2, porque V2 não presta. Tem que ser V3 acima, tem a V4 também, algumas pessoas estão fazendo testes. Eu já fiz V4, não gostei muito ainda, vamos ver se elas melhoram, né? Por enquanto, eu estou focado na V3. E aqui, você pode ver que basicamente temos os mesmos pares, né? Que são exibidos lá no Pancake. Porém, uma DEX é uma DEX, outra DEX é outra DEX, tá? Aqui, por exemplo, ó, tá organizado por TVL. O maior TVL pelo menor TVL. Então, você vê que essa daqui, ó, de Ethereum com dólar, em primeiro lugar, tá aqui, ó, com uma taxa de 0,3% sendo cobrado. Ou seja, 30 vezes mais taxa do que essa daqui, que é 0,01. 30 vezes mais por transação. Mas olha que interessante, o TVL dela são 37 milhões de dólares.
E o volume dela nas últimas 24 horas foi apenas 6 milhões de dólares. Então aí você tem que fazer uma comparação para uma coisa acabar compensando a outra. E outro fato muito importante também, o APR exibido aqui na PancakeSwap, ele é muito mais próximo da realidade do que o APR da Uniswap. Esse APR da Uniswap é uma bosta, tá? Você olha aqui, não dá nem para levar muito em consideração, uma bosta mesmo esse APR aqui. Mas o da PancakeSwap ele fica um pouquinho mais próximo ali da realidade de quando você monta a pool, lembrando que depende de vários outros fatores que eu já vou te explicar nesse vídeo. Depois que você decidir qual pool de liquidez você vai montar, é muito simples, é só você ter os 2 tokens que você vai usar na sua carteira. Então, por exemplo, aqui na Uniswap, tanto na Uniswap quanto na Pancake não muda, tá? O conceito é o mesmo, só muda os botões que você clica. Então, ó, por exemplo, aqui na Uniswap, se eu clicar adicionar uma liquidez, aqui tá em francês aqui. Aí ele fala, ó, selecione o par, você vai adicionar liquidez como? Aí eu ponho aqui, ó, primeiro lá em cima, tá position V4, eu vou colocar V3. Eu quero montar uma pool na V3, não pode esquecer esse detalhe. Se tiver V2 aqui, piorou, vai ser uma merda a sua pool de liquidez. Então, primeira coisa aqui na Uniswap, certifica que tá lá V3, aí sim você escolhe o par. Ah, vou montar uma pool de Ethereum com dólar. Aí pega aqui o dólar, beleza. Ah, Marinho, eu quero montar uma pool de dólar com token do meu joguinho, como eu faço? Aí você vai pegar o contrato do token da moeda do seu joguinho e vai colocar aqui. Vou pegar aqui como exemplo o token Zora. Não sei o que é esse token Zora, tá? Mas eu sei que ele tem na rede da Base, ó. Então tá aqui o contrato dele na rede da Base. Vou copiar o contrato dele. Se eu vier aqui na Uniswap, ó, no lugar do Ethereum, eu colocar o contrato do token e escolher aqui em cima, ó, não esquece de escolher ali, tá? Ó, Base já apareceu aqui para mim Zora, certo? Aí aqui do lado também eu tenho que escolher na rede, né? Eu não tinha escolhido a blockchain ainda, estava na Ethereum. Então aqui, ó, Base, agora sim, e escolho o dólar. Pronto. Agora ele já me mostra aqui embaixo, ó, as faixas de preço que você pode escolher. 0.3, 1%, 0.05, 0.04, tem várias opções. E o interessante é que ele mostra aqui também o quanto tem de TVL em cada faixa de preço. Ou seja, na faixa de preço de 0,3 aqui, a gente tem 7 milhões de dólares. E 99% das pessoas que montaram uma pool para esse par escolheram a faixa de 0,3. E só olhando para essa informação, dá para saber que talvez não tenha volume nessas outras opções. Então, se eu fosse montar nesse par, eu escolheria exatamente o 0,3. Lembrando, isso é uma informação muito importante na hora de montar uma pool de liquidez. Escolhi aqui 0,3, coloco aqui continuar. Aí ele vai me pedir, beleza, você vai montar uma pool? Qual que vai ser o range que você vai usar? Então você vai ter as opções aqui de canal completo, que seria full range, que não rende nada, vai dar aí uns 2, 3% de rendimento ao ano. E você tem o canal personalizado, que aí você vai definir o range da sua pool. Então digamos que você já conhece o token, você sabe, pô, eu sei que esse token ele tá sempre ali oscilando entre 2 e 5 centavos. Beleza, eu vou montar então entre 2 e 5 centavos. Eu ponho aqui, ó, 2 e 0.05. Ok. Se acontecer de travar e você não conseguir colocar o ponto 0.2 igual tá acontecendo aqui, você simplesmente atualiza a página. Às vezes um F5 resolve todos os problemas da sua vida. Então atualizei a página, voltei aqui, vamos ver se agora vai. Ó, melhor andar pelo mais e menos aqui então, certo? Aí vou colocar aqui 0.02 e aqui em cima eu deixo no 0.05, que é o preço que eu sei que vai ficar legal para essa pool. Por isso que você tem que saber o básico da análise gráfica também antes de montar uma pool, certo? Aí aqui você coloca o token. Vamos supor, vou colocar 3 tokens Zora, ele vai me pedir mais 0.08 centavos de DOL. A quantidade de token que ele vai te pedir depende do range que você vai escolher. O range é essa faixa, ó, de tanto a tanto, o valor que eu vou oferecer liquidez. Nesse caso, se o token sair dessa faixa, você entra em permanent loss. Mas aí a quantidade que vai pedir de cada um depende do que você colocar aqui em cima. Então, com essa faixa de preço de 0.02 a 0.05, ele está me pedindo essa quantidade aqui, mais ou menos metade de cada um.
Então, 900 de doll de Zora e 900 de doll em USDC. Aí, se eu clico aqui, verificar, ok, criar, ele já vai fazer essa pool de liquidez para mim. Simples assim, Marinho, simples assim, ó. Abre aqui minha carteira, aí ele pede para mim autorizar a transação, eu tenho que autorizar os 2 tokens, depois ele cobra sempre o gásinho da rede, o gás da Base é bem baratinho, tá? São centavos. E depois ele cria a pool de liquidez para mim. E olha aí, ó, que maravilha, uma pool de liquidez criada aqui para o token Zora com 18 centavos de dólar. Isso aqui não dá nem R$1. É claro que essa pool aqui não vai me render nada, porque o rendimento é com base na quantidade de grana que você pôs. Então imagina que isso aqui vai me render, sei lá, 3% ao mês. Mano, vai ser merreca. 3% de 18 centavos de dólar é nada. Então, quanto mais dinheiro você tem na pool, provavelmente mais dinheiro você vai ganhar, tá? Mas só montei assim com essa merreca de grana para te mostrar que você não precisa estar milionário para montar uma pool de liquidez. Tem gente que às vezes vem falar comigo, pô, Marinho, tava pensando em montar uma pool e minha resposta é sempre, cara, para de pensar, monta. Pega 2, 3 dólares e monta só para você ver como que é. Monta pra fazer cagada mesmo, pra você errar, pra tomar impermanente loss, pra ver quanto que vai render. Não fica esperando. Pega 2 doll, 5 doll e monta a pool só pra você ver, põe o pé na água. Pra depois você começar a ir melhorando. Então só pra te mostrar, cara, não é um bicho de 7 cabeças, tá? A pool tá aqui montada. Esse dinheiro eu recupero a hora que eu quiser. Então eu posso simplesmente clicar ali, ó, em retirar essa liquidez, ó, aqui tá em francês, supprimer la liquidité. Aí eu escolho aqui o máximo, 100%. Se eu clicar aqui, verificar, confirmar, já era. Esse dinheiro volta tudo para minha carteira na hora, já pronto. Montei, desmontei. E quando tá montado, ainda tem o botão ali de você coletar as taxas para pegar só o que rendeu da pool de liquidez. Inclusive, vou te mostrar um exemplo de uma pool que eu tenho aqui montada, ó. Essa aqui é de Bitcoin com dólar. Eu coloquei aqui 103 dólares, tá? Montei ela acho que ontem. Rendeu 3 centavos só que o Bitcoin saiu da faixa. Então, nesse momento, essa pool está em permanent loss, que é o terror aí dos iniciantes de pool de liquidez. Morre de medo de estar numa pool e tomar em permanent loss. Mas tá aqui, ó. Tá em permanent loss. E qual que é a pior coisa que acontece quando eu tô em permanent loss? Meu dinheiro fica 100% em dólar, em Bitcoin. Essa é a pior coisa. Nesse caso aqui, né, dessa pool, que é uma pool de Bitcoin com dólar, quando eu tomo em permanent loss, ou eu vou ficar 100% com dólar, ou eu vou ficar 100% em Bitcoin. Nesse caso, eu fiquei 100% em Bitcoin, o preço caiu muito, ó. Meu preço mínimo estava em 89.950 e o Bitcoin nesse exato momento está em 88.701. Marinho, se ele voltar para 88, 89 mil, 90 mil, o que acontece? Automaticamente essa pool entra na faixa de novo e volta a coletar a taxa. É simples assim. Então, o impermanent loss basicamente quer dizer prejuízo temporário, que temporariamente você não está ganhando mais com aquela pool e ela está fora da faixa de preço definida, então não vai coletar nada para você. É basicamente isso, mas impermanent loss é um assunto que rende muito mais coisas para se falar sobre isso, é um pouco mais complexo. Continuando aqui, vou te mostrar agora a facilidade de fazer a mesma coisa lá na PancakeSwap. Olha só, aqui a gente tem um botãozão ADD Liquidity. Aí quando você clica ali, ó, você tem as opções Infinity, V3 e V2. Vamos escolher aqui V3. Aí aqui embaixo, qual blockchain? Tá BNB, então vamos selecionar Base. Dessa vez eu vou pegar aqui Ethereum e dólar. Marinho, e se eu colocar dólar primeiro e Ethereum segundo? Não faz diferença nenhuma. E sim, eu também tinha essa dúvida quando eu comecei a montar pool de liquidez. Pensava, se eu pegar um primeiro, o outro segundo, vai mudar? Não muda nada, tá? É a mesma coisa. É igual conta de multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Um beijo pro professor Silvão de matemática e pra professora Sueli, os 2 melhores professores que eu tive de matemática na época de escola. Então eu escolhi aqui Ethereum e dólar, avançar. Aí você vê que o conceito é o mesmo, cara. Não muda, só muda a tela, muda os botões, mas o conceito continua o mesmo. Avancei, o que ele me pede? Qual é a faixa de preço que você quer montar a sua pool? Então tá aqui, ó, mínimo e máximo. Aí vamos supor que eu, vou montar aqui com Ethereum em 2.500 no mínimo, e o máximo em
3.700. Pronto. Escolhi aqui o range da minha pool. Então, enquanto o Ethereum estiver entre 2.500 e 3.700, eu vou estar ganhando dinheiro. Aí, depois que eu escolher a faixa de preço, eu venho aqui do ladinho, colocar a quantidade. Ah, muito importante. Tá vendo aqui, ó? Tá na faixa de 0.01. É essa mesmo que eu vou usar? Ou eu vou usar a de 0.05? E aqui tem um foguinho, ó. Quer dizer que 69% das pessoas que montaram pool de liquidez de Ethereum com dólar escolheram essa faixa de 0.01. Por quê? Tem 9 milhões de dólares aqui dentro dessa pool e 100 milhões de volume por dia. Então, às vezes, vale muito mais a pena. Marinho, tem como saber qual vale mais a pena? Tem, só que eu não vou te explicar agora, que é um outro cálculo que eu teria que fazer num outro vídeo. Se você quiser, comenta aí que eu posso trazer um vídeo mostrando, né, como saber qual pool de liquidez vale mais a pena. Eu posso fazer várias comparações, ok? Então, eu vou deixar aqui no 0.01 mesmo. Aí, a gente entra nas quantidades. Vamos imaginar que eu queira colocar aqui $1 em um USDC. Ele me pede mais 1,58 em Ethereum. Lembrando mais uma vez, as quantidades que ele vai pedir de cada uma das moedas está totalmente relacionada com o range que eu vou definir aqui na pool. Quer ver um exemplo? Vou aumentar aqui o preço do Ethereum. Ó. Quanto mais eu aumento aqui, ó, o preço do Ethereum, vamos colocar 4.000, você vai ver que ele vai me pedir uma quantidade diferente de Ethereum aqui. Ó. Tá vendo? Agora está me pedindo $2. Se eu diminuir aqui para 3.200, aí ele me pede só 66 cents de Ethereum para montar essa pool. Então, é aqui na faixa de preço que você define, que vai definir o quanto de cada token que você vai colocar, tá? Vou deixar 3.500 só para a gente terminar o exemplo. Coloco aqui a DD, aí simples assim, cara, ó, adicionar, já abre aqui a MetaMask, confirmo e beleza. Transação submitted, ok. Pool de liquidez montada. Aí eu posso vir aqui, ó, em Earn Farm Liquidity, aí eu clico em My Positions. E é claro que eu tenho várias outras já montadas aqui na PancakeSwap. Ai, Marinho, mostra as suas pools. Não, isso é informação confidencial que eu só compartilho lá na comunidade dos mestres das pools. Então, a rapaziada lá sabe exatamente quais são as pools de liquidez que eu tenho nesse exato momento. E tá aqui, ó. Pool montada, dessa vez com 2,23 de liquidez. Aí aqui do lado vai ficar as taxinhas que eu vou ter para coletar. Por enquanto não coletou nada. $2 é muito pouco. E aqui ele está me dando uma estimativa que essa pool vai me render 45% ao ano. Aí você olha lá, né? O gerente do banco às vezes quer te dar o melhor investimento que nós temos. Seu dinheiro vai render 10% ao ano. Tesouro direto 15% ao ano. Aí você pega uma pool de Ethereum com dólar, que na minha concepção, pelo pouco conhecimento que eu tenho de mercado, não tem como eu perder dinheiro aqui. Porque na pior das hipóteses eu vou ficar com meu capital 100% em Ethereum e vai me render 45% ao ano. Meu irmão, que maravilha, quase 4% ao mês. Só de deixar aqui o dinheiro paradinho oferecendo liquidez para a rapaziada. Inclusive já começou a coletar aqui, ó, $0.001 e 0.0001 de Ethereum, que não dá nem 1 centavo de dólar, mas é porque tem pouca grana. Então aqui só tem $2. É assim, demora. Quanto mais dinheiro tem, mais você ganha. Pool de liquidez não serve para você literalmente ganhar dinheiro. Ela serve para você multiplicar o seu dinheiro. Então veja isso como um investimento, como qualquer outro, onde você vai fazer aportes regulares e aumentando o seu capital e cada vez mais vai aumentando a quantidade de taxas que você vai coletar. Marinho, mas tem alguma pool que dá muito dinheiro? Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Tem essa que tá marcando aqui 8.000% de APR. Isso é um caso totalmente fora da realidade, tá? É algo que não é normal. Tá aqui com 1,93. Eu montei ela algumas horas atrás, com $60 apenas. E tá coletando muito. Mas isso aqui não fica durante um ano inteiro no range, tá? Esse tipo de pool de liquidez aqui dura aí no máximo uma semana, às vezes um dia, às vezes algumas horas, tá? Hoje mesmo eu já tive que mudar ela umas 3, 4 vezes. Então essa aqui é um exemplo de pool de liquidez super arriscada. O dinheiro que eu coloco aqui, eu posso perder tudo, mas também ela rende muito, então é proporcional, né? Quanto maior o risco,
maior tende a ser o retorno de uma pool de liquidez que você monta, tá? Essa aqui é um exemplo prático disso. Essa aqui sim faz você ganhar dinheiro, mas da mesma forma que você ganha, você pode perder em poucos minutos se rolar um rug pull, a famosa puxada de tapete, o token aqui vai a zero e eu acabo perdendo toda essa grana. Então, ó, já até aumentou, ó, de 1,93 para 1,94. Se a gente ficar aqui, eu ficar conversando aqui, você vai ver que o dinheiro ali vai aumentando instantaneamente. Um centavo. Não para, cara. E só hoje eu já fiz uma grana com essa pool aqui, hein? E agora tem aqui mais 1,94. Se eu jogar aqui na planilha só pra gente ver quantos por cento é, já fez mais 3% só em algumas horas. Então, se pegar o total de hoje, já foi 5% só hoje de retorno com essa pool de liquidez especificamente, que é muito arriscada e eu posso perder essa grana a qualquer momento. Mas só para você ter ideia, tá? Eu montei ela com $100, agora só tem 66. Ai, Marinho, você tá perdendo dinheiro. Não necessariamente, porque eu já saquei $63 em taxa dessa pool. Então faz alguns dias que eu estou mantendo ela. É uma pool de risco bem elevado e eu meio que tô no lucro por enquanto, mas vamos ver, né? Se esse token vai voltar a valorizar, se vai derreter de uma vez. Por enquanto eu tô aqui e vou continuar coletando, né? Que às vezes a gente separa um pouquinho de grana para colocar no risco, para tentar dar essa multiplicada. E sim, lá na comunidade dos mestres das pools, eu mando tudo que eu faço. Então todas essas posições que eu abri para essa pool especificamente foram enviadas na comunidade, o range que eu estava usando, tudo certinho. E vai o aviso também, que é uma pool de risco, tá? Sempre vai o aviso lá, ó, você pode perder todo o seu dinheiro com isso aqui. Então gerencie o risco, não mete o louco, não fique emocionado. A maior parte da minha grana continua em pools de liquidez mais seguras, seus 3 a 5% ao mês, não dá dor de cabeça, a maior parte da minha grana tá lá. São pools de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, de BNB, as top criptomoedas aí do mercado. E voltando aqui, se eu quiser desmontar essa posição que eu montei, ó, tá nesse momento com uma estimativa de me render 70% ao ano, porque o volume deve estar muito alto. Para mim desmontar é só clicar ali, ó, Remove. Aí é a mesma coisa, pode ver que o conceito é o mesmo. Aí eu posso remover só uma parte dela, ó, vou remover 50% e deixar 50%. Ou não, vou remover tudo. Põe aqui o máximo, aí eu removo 100% da pool e a grana já volta na hora para minha MetaMask. Ou seja, não é um investimento milagroso onde eu ponho dinheiro lá no sistema de alguém que vai ficar fazendo pool de liquidez e vai me render 24% garantido ao mês. Aqui não tem garantia, cara. Só que você tem acesso ao seu dinheiro a qualquer momento. Seu dinheiro não tá na mão de ninguém. Ele tá ali dentro da DEX. Você tá vendo ele. Você recupera a hora que você quer. Você tem a sua liquidez. Você coloca e tira a hora que você bem entender. Por isso que eu gosto muito das pools de liquidez. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links tanto do Aprendiz das Pools, que é um curso para iniciantes, quanto da comunidade dos mestres das pools, que é onde eu mando as calls. Tem o curso completo lá também, ensinando como montar pool de liquidez, só que a comunidade é um pouco mais cara. O Aprendiz é mais baratinho, é R$ 39,00 só, e a comunidade é uma assinatura anual. Aí você vê o que se adequa melhor para o seu bolso nesse momento, caso você queira ser meu aluno e aprender um pouco mais comigo. Também vou deixar aqui, ó, um vídeo complementar, cara, te ensinando como ganhar renda passiva em dólar. E para esse vídeo você vai usar apenas o seu celular.